Olá, jovem, tudo bem? Seja bem-vindo a esse espaço Estude Jovem. Hoje nós vamos realizar aqui o assunto sobre as grandes navegações. É somente uma revisão daquilo que já foi falado, daquilo que já foi corrigido e lembrando que nós temos aqui nesse espaço aulas gravadas com slide. Ela é cadenciada, bem devagarzinho, para que você possa compreender o conteúdo. Ou você vai dando pausa, vai observando as informações que estão no slide, que é de grande importância para o seu aprendizado. Então, no capítulo 3, a Era das Grandes Navegações. O que ocorreu? Fatos que contribuíram para a expansão. Nós temos o renascimento comercial urbano, ou seja, o comércio. Nós temos, logo após, no século XIV, o declínio e a crise, o fortalecimento da burguesia, a diminuição do poder dos nobres e a reforma protestante e a contra-reforma, ou seja, comercial, relações comerciais, crise financeira, crise social, crise de autoridade, burguesia. Quando falar burguesia, já falei, lembra? Comércio, vantagem, aqueles que eram incentivadores do comércio. Diminuição dos nobres. Os nobres eram aqueles que estavam ligados ao rei, dono de terras. E a reforma protestante e a contra-reforma, ou seja, poderes religiosos brigando dentro da Europa. Ok. Só que a Europa, então, realizava o comércio por terra até o Oriente. E com isso, então, eles pagavam altas taxas e era de uma grande dificuldade atravessar devido à distância até o Oriente, à topografia, às questões temperaturas adversas, enfim. Assaltos, roubos e as taxas que eles tinham que pagar para ir e depois pagavam taxas para voltar. Ou seja, o risco era enorme de se perder as mercadorias ou o dinheiro, lá, o ouro, a prata que eles levavam para trocar ou para pagar. O comércio no Oriente, o que eles iam buscar no Oriente? Porcelana, seda, especiarias, cravo, canela, pimenta, noz moscada, gengibre, orégano, etc. Os árabes atuavam como intermediário nesse comércio e cobravam pagamentos em ouro, prata para manter o comércio. As cidades mais importantes da Europa nesse momento é a cidade de Gênova e Veneza. Eram as portas de entrada dos produtos da Europa Ocidental. Em 1453, os turcos otomanos tomaram Constantinopla, encarecendo os produtos e tornando escassos. Os genoveses e os venezianos perderam o monopólio do comércio, o que gerou a necessidade de se abrir novas rotas para o comércio. Com isso, então, essa península ela entra em crise. Vai acontecer o quê? A aliança entre o Estado, a burguesia e a igreja. São as três classes sociais que comandam a Europa nesse período aqui, do século XV. Ou seja, são as três classes que detêm o dinheiro e o poder. Um comanda o Estado, a guarda, o outro comanda a burguesia, ou seja, o comércio aqui, e a igreja comandava a questão religiosa, ou seja, a fé dos homens. O Estado, a burguesia e a igreja tinham diferentes interesses em promover as expedições marítimas. O Estado Nacional interessava o seu fortalecimento político e econômico. A burguesia, a ampliação das possibilidades do lucro. E a igreja, a expansão da fé católica. Portugal foi o pioneiro. Portugal
foi o primeiro reino a centralizar o poder político e unificar o território, ou seja, poder político na centralização do poder do rei. Algumas características desse pioneirismo são: proximidade da dinastia de Avis com a burguesia, reunião de navegadores, cosmógrafos, cartógrafos. Em Sagres tinha uma escola de navegação, rota traçada pelo periplo africano, ou seja, contornar o continente africano, o Mar Tenebroso e a ideia de que a Terra era plana eram desafios a serem enfrentados, acerca dos mitos, grandes peixes, bestas, enfim, que se chegasse no final ia cair no abismo. Tinha todos esses mitos que eram contados. Entre 1415 e 1498, os portugueses contornaram o continente africano pelo Oceano Atlântico e Índico e chegaram à Índia pela primeira vez, usando rotas exclusivamente marítimas. Então, Portugal, conforme já foi falado em sala, no outro slide está bem detalhado, na outra aula, ok? Esse aqui é somente o resumo. Portugal, então, foi que alavancou o progresso marítimo, porque a Espanha estava em guerra, a Espanha tinha dificuldade, precisava se livrar dos invasores, porque o Reino de Castela, a atual Espanha, expulsou de seu território os muçulmanos após séculos de dominação, que foi no ano de 1492. Cristóvão Colombo, financiado pela Espanha, liderou a expedição que objetivava chegar ao Oriente. Por uma rota alternativa, a rota usada pelos portugueses, ou seja, pretendia contornar o mundo pelo oeste. Eram 3 caravelas que, em vez de chegar à Índia, alcançaram a América, ou seja, o continente americano. A chegada de um novo continente só foi confirmada 10 anos depois por Américo Vespúcio. E aí nós temos então um novo mundo que foi dividido entre eles. Os portugueses e espanhóis estavam duelando sobre a divisão do mundo, brigando entre si. E eles vão estabelecer, através do Papa, tratados de medição, ou seja, mediação, na verdade, tratados sob mediação do Papa espanhol Alexandre VI. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494 e defendia uma linha imaginária que passava a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde. As terras ao oeste dessa linha eram de Portugal e a leste eram de Espanha. Então, oeste, Portugal, leste, Espanha. O Tratado do Papa inclui como responsabilidade dos reis a conversão de todos os povos pagãos ao cristianismo, ou seja, o Papa apaziguou, mas colocou seus interesses sobre a Espanha e Portugal. No momento da assinatura do Tratado de Tordesilhas, desconhecia-se a dimensão real das terras. As viagens de exploração se intensificaram no decorrer do século XVI, tanto para a América quanto para a África e a Ásia. As vantagens marítimas da França, da Inglaterra e dos Países Baixos. Inglaterra, França e Países Baixos tinham interesse em expandir os mercados para as suas matérias-primas, mas desconheciam as rotas para as Índias. Objetivando obter tal conhecimento, pagavam suborno para adquirir mapas e conquistar algumas ilhas. Também praticavam pirataria e invadiam território dos portugueses e espanhóis. Então, senhores, é um resumo, é um capítulo bem simples, como já falei. Observa lá a aula onde tem os slides, que lá está bem detalhado, está bem pausado, que você possa tirar dúvida através dos slides. Qualquer coisa você pergunte, pode perguntar que nós estaremos tirando as dúvidas. E até breve e a próxima aula. Fique conosco aqui no Espaço Estude Jovem.